Para você ligado no Abordo Notícias, presta atenção aqui. Tem gente que entrou em desespero total. Bancos rejeitam pedido do Supremo para interceder contra a Lei Magnitsky. Eles estão atirando para todos os lados e não param de passar vergonha. Foram mais uma vez, agora, através dos bancos que rejeitaram o pedido da Suprema Corte para interceder contra a Lei Magnitsky. Olha só, o desespero tomou conta de ministros que estão horrorizados com a Lei Magnitsky. Aturdidos, olha o que o jornal diz, o Globo. Aturdidos com a Lei Magnitsky, alguns ministros do Supremo tentaram convencer os grandes bancos a entrarem no circuito para negociar com o governo dos Estados Unidos, a não apertarem o tourniquet na aplicação das sanções. Ninguém topou, até porque seria em vão. Me parece, meus queridos, que não entenderam exatamente nada. Não entenderam exatamente nada. Absolutamente nada entenderam até aqui. Já tentaram criar lei aqui no Brasil que as instituições brasileiras não devem seguir leis internacionais. O Dino tentou fazer uma jogada de mestre ali, mas se deu mal. Com a decisão do Flávio Dino, ele afundou a economia do Brasil, 41 bilhões. Depois ele fez um vídeo tentando justificar, dizendo que a medida que ele tomara, que não tinha nada a ver com a situação, mas mesmo assim, a gente foi recebendo, né, material, informação. Por isso que eu falo, a informação muda a cabeça do ser humano. E, meus queridos, não adianta, porque a Lei Magnitsky, de fato, ela não é aplicada no Brasil. A Lei Magnitsky, ela é aplicada nos Estados Unidos. O problema é que aqui no Brasil fala tanto sobre soberania e a gente não tem nada de soberania, tá? A gente depende dos americanos para tudo, ok, é o nosso parceiro, é o parceiro comercial, parceiro bélico, nós dependemos da OTAN também, ok. Existem tratados que devem ser seguidos, mas quando a gente vai falar de soberania, você vê que o Brasil não tem nem GPS, satélite. A gente é um horror para esse tipo de coisa. Tecnologias, nós compramos, nós importamos tecnologia. Israel, um grande fornecedor de tecnologia para o Brasil na área militar. Os Estados Unidos, fornecedor de equipamentos aí militares também. E tecnologias, né, a exemplo, o próprio GPS, o sistema bancário, que os ministros a cada dia estão se esbarrando, e o desespero é tanto que eles vão tentando. Eles começaram lá atrás com o Gilmar Mendes dizendo que nós vamos determinar que as instituições não cumpram a determinação do governo americano. Né, na cabeça deles, a Lei Magnitsky tinha que valer dentro do Brasil. E a lei não vale no Brasil. A lei, ela não serve de nada aqui dentro do Brasil, porque ela é aplicada apenas nos Estados Unidos. O nosso problema, ou o problema mundial, é depender do sistema bancário dos Estados Unidos. É assim que a banda toca. Gente, tá se chegando, não se esqueça do like, vai comentando, comente 05, para que eu possa saber que você pegou o início dessas reportagens sobre a Lei Magnitsky e o desespero dos ministros. Digite 05 para que eu possa saber que você está aqui comigo. Vai deixando o like, compartilhando, levando para frente o nosso vídeo, levando para frente aqui as nossas transmissões, ajudando o canal, deixando um comentário aí ajuda, beleza? Pode colaborar com o Pix, tá aqui embaixo. Não pode, deixa o comentário, a amizade é a mesma, o nosso papo continua. Então, meus queridos, tentaram e foi em vão. Não adianta. Só fazendo uma retrospectiva, Gilmar Mendes foi lá e disse: não, vamos determinar que as empresas brasileiras não cumpram o que os americanos determinarem. Olha só, não adiantou nada. Aí depois entraram em desespero, fizeram reunião
com bancos e os bancos falaram, vocês estão lascados. Exatamente. Depois veio essa situação do Flávio Dino. Estão lascados. Não muda nada. Mais uma vez, a lei não é aplicada no Brasil, ela é aplicada nos Estados Unidos. E acabou. Aí, o Alexandre de Moraes perdeu os seus cartões de crédito. Já perdeu. Aí o Banco do Brasil foi lá e ofereceu o cartão Elo. Para ele fazer o Elo. Porque é um cartão de bandeira nacional. Um cartão que pertence à Caixa Econômica, ao Banco do Brasil e ao Bradesco. É um cartão 100% brasileiro. Aí, meus queridos, descobriram que nem o cartão brasileiro Alexandre de Moraes pode ter acesso. Porque lá no contrato do Elo diz que pessoas sancionadas por outros países não poderão ter acesso ao Elo. Então, Alexandre de Moraes, é bom que ele vai fazer uma economia, né? Quando ele passar por uma vitrine de um shopping, assim como eu, você, a gente vai lá e passa o cartãozinho, o Xandinho não pode. Então vai dar uma economizada no dinheiro, né? Aí, gente, o que eu recebo aqui, quando a gente fala sobre isso, o ministro perdeu o cartão de crédito. Isso não é nada, né? Não é nada. Vem muita coisa muito mais pesada aí a respeito disso. Aí tem pessoas que comentam assim, ele é rico, não usa cartão de crédito. Gente, pelo amor de Deus, não seja tão besta, tão tonto ao fazer um comentário desse. Não se rebaixe a tanto. Quem paga as coisas à vista é pobre. Rico paga as coisas, é parcelado, enche o saco, quer desconto, parcela em 200 vezes e ainda te mete um processo ainda se a mercadoria não estiver conforme prometido, tá bem? É desse jeito mesmo, não são ricos à toa. E meus queridos, então os ministros estão entrando em desespero. É morte financeira. O que raios, presta atenção no que eu vou falar aqui. Os ministros já foram para cima, Gilmar Mendes já falou que ia determinar para os bancos não cumprirem. Aí esse povo pensa o quê? Que americano é bobo? Os caras iriam criar uma lei para simplesmente um país aqui subdesenvolvido, da América Latina, simplesmente olhar e falar, não tem como. A gente foi sancionado, mas a vida continua normalmente. Não. Então não precisaria de lei Magnitsky. Os Estados Unidos não iria criar uma lei Magnitsky para sancionar a pessoa, se a sanção então não vai valer. Não vale lá para quem foi o primeiro sancionado na Rússia e não vai valer para o Alexandre de Moraes. Dá um tempo. Então para que os Estados Unidos iriam perder tempo, criar essa lei e ainda enfiar essa lei aqui no Brasil, no ministro da Suprema Corte? Não tem importância nenhuma, não serve de nada. Só pode que é isso que eles pensam, não é? Só pode que é isso que eles pensam. Pensam que o Trump é bobão, né? O Trump, né, tá lá, virou presidente dos Estados Unidos à toa, né? Porque ele é um bobo alegre. Bobo alegre era o Biden. Mesmo assim se tornou presidente, né? Mas vocês não estão mexendo com o Biden não, meus queridos. Aí é tramposo até o final. E o o Eduardo Bolsonaro, ele fez um vídeo muito feliz. Eu vou rodar 3 vídeos do Eduardo nesse momento do programa, não na sequência, a gente vai de acordo com o assunto, né? Mas, enquanto os ministros estão desesperados, porque outros também poderão ser contemplados pela lei Magnitsky, o Eduardo disse o seguinte: estou muito feliz com Alexandre de Moraes sancionando, e disse que nenhum outro ministro quer esta vida de merda. Alexandre de Moraes. Aí ele fala uns negocinhos aqui que eu não vou repetir, deixar ele falar. Afinal de contas, quem tem imunidade parlamentar é ele, não sou eu, tá bem? Vamos aqui então ouvir o Eduardo Bolsonaro. Espontâneo, né? O Papai do Céu olhou pra mim e falou: vai lá, Eduardo, tá na tua bola. Vou deixar teu pai focado nos problemas do Brasil, mas vou te dar uma corda aqui pra você rodar o mundo. Gastando dinheiro do próprio bolso, muita classe econômica quebrando a coluna, mas valeu muito a pena, né? Enfim, então, quando você tem a oportunidade de ter a orelha de uma dessas autoridades que chega até o Trump, ou da família dele, ou dos amigos dele, isso já é coisa demais. E eu sei que não vai ser uma delegação de alto nível de senadores que vai conseguir chegar tão longe. Sabe o que acontece hoje em dia? O pessoal que tenta bypassar a gente? Quando vocês batem nas mesmas autoridades que eu e Paulo batemos, e não são poucas, inclusive no State Department, certa vez uma diretora falou, né, olha, eu não sei o que vocês fizeram, mas vocês sacudiram
a administração Trump, de maneira que todo mundo sabe de vocês, todo mundo sabe do que está acontecendo no Brasil. Ixi, olha isso. Principalmente você dá aquela risada interna, né, de satisfação, da certeza do serviço bem feito. E aí, quando tentam nos bypassar e acessar essas autoridades, elas nos acessam. Paulo, Eduardo, quem é esse fulano aqui? Quem é esse plano? Ó, recebi a Crimeia assim, assim, assado. E aí, filho, eu falo, ó, esse daí é 7-1. Não, esse cara aqui é gente boa. Não, vale um conto. Aqui você vai perder tempo. Por causa disso, disso. Então você acaba gerando uma confiança nas pessoas que estão no meio do jogo. E isso daí é muito mais do que gratificante. Gratificante fica só para massagear o teu ego. Isso daí é essencial no momento que a gente está vivendo no Brasil para evitar acordos do tipo caracu, para evitar de ser bypassado e para que o projeto siga adiante, como graças a Deus tem seguido de maneira muito boa. Estou muito feliz com os resultados. Vocês também estão felizes? Alexandre de Moraes com dificuldade de ter um cartão de crédito? Mas além da felicidade, como eu falei, gratificante para o ego, existe o resultado prático disso, que é nenhum dos outros ministros quer levar essa vida de merda que o Alexandre de Moraes está começando a levar agora. De que adianta você ter a tua esposa em processos bilionários se o dinheiro que você ganha, você não vai conseguir comprar, Alexandre de Moraes, o seu vinho de $500 ou o seu relógio de mais de $100 mil. Me permita agora abrir um parênteses aqui e arriscar fazer uma piada que pouquíssimas pessoas vão entender. Alexandre de Moraes, seu c******. Hã? Não adianta não. Nós estamos muito bem posicionados. Rolou uma censurazinha aí, coisinha rápida, tá bom? Não sei se vocês entenderam o que ele falou, né? Como eu disse, quem tem imunidade parlamentar é eu. Eu não, tá bom? Então, né? Mas ele foi pra cima aí, rapaz. Ele... É como eu tava falando, os outros ministros estão louquinhos, né? Loucos da cabeça, meus queridos, porque a lei Magnitsky, ela chegou explodindo. Aquilo que a gente tava falando aqui, ó. Os ministros, né, estão enfrentando agora o poder Trump. Olha só, ministros do STF apelam para que bancos negociem com os Estados Unidos a aplicação da Magnitsky, que se recusam por considerarem as sanções inevitáveis. Não tem saída, não tem gambiarra, não tem jeitinho brasileiro, não tem. Ao lidar com Donald Trump, estão cavando um caminho que não existe, estão percorrendo, tentando trilhar um caminho que não existe. Não é Brasil, para dar um jeito. Já tentaram, minha gente, lá, mandando enviados, sabe, para tentar fazer um lobby. Não se faz lobby igual fazem aqui no Brasil, que qualquer treta que dá lá no Congresso Nacional, os ministros vão lá fazer lobby a respeito de um assunto, fazer lobby para si. Vocês já viram isso? A gente já viu Alexandre de Moraes ir fazer visita, deixar a Suprema Corte, ir até o Congresso para poder conversar em momentos de tensões, em momentos aí em que estavam para aprovar aí projetos que diminuíam, né, os poderes da Suprema Corte. Aí nesse país a gente tem aí uns verdadeiros covardes ou medrosos, né? Porque quando o Xande chega, abaixa a bola, né? Foi o que aconteceu. Só que, meus queridos, nesse Brasil existem pessoas que nos enojam, tá? Eu vou ser sincero com você. Esse é o cara que é contra a anistia para Bolsonaro, a anistia ampla, geral e restrita, né, que daí contempla todo mundo. Esse é o cara que não quer Bolsonaro na disputa em 26. Não adianta vocês, Fábio, Bolsonaro abraçou, Bolsonaro teve uma espécie de reconciliação ou aproximação. Não adianta, esse cara não quer, ele já falou, ele não quer Bolsonaro na disputa em 26. Segundo ele, ele não enxerga isso. Agora, ele está dizendo que a lei Magnitsky, ela é pesada demais. Ela não é o motivo contra Alexandre de Moraes. Não é para ser aplicada não. Que é forte, é pesado demais. Presta atenção. Vou falar sobre o Brasil, mas volto a falar sobre os Estados Unidos. Eu acho que o uso dessa lei não é o adequado. É uma arma muito poderosa que não foi feita para isso.
É uma arma muito poderosa que não foi feito para isso. Então, o Trump é um velho gagá. O bom é Gilberto Kassab. O bom é você, Kassab. O Trump é um merda. Não foi feito para dirimir divergências que a gente tem, seja no campo da comunicação, no campo da... Não é para divergência que nós temos não, seu tonto. É divergência que os Estados Unidos têm, nem divergência. Os Estados, se eles tivessem divergência, ele não teria aplicado a lei, eles têm certeza. Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos. Alexandre de Moraes deu ordens ilegais dentro dos Estados Unidos para empresas e cidadãos americanos, seu anta! Os Estados Unidos classificam Alexandre de Moraes como sendo essas atribuições que eu acabei de colocar. Larga muito de ser tonto, rapaz. Do posicionamento das pessoas, do campo da interferência com ações de censura, acho que são muito desproporcionais as medidas, não é? Então, eu realmente entendo que nós não podemos caminhar para esse lado. Cabe realmente ao Brasil tentar avaliar, até porque isso aí pode ser uma concessão, né? Criar um fórum adequado onde se examine se há algo que possa fazer em alguma medida, até porque se você não tiver um gesto do Brasil que tem interesse nessa retomada para fazer alguma coisa que possa chegar num consenso, numa negociação, não vai haver nunca. Então, o que precisamos ter é muita reflexão, examinar com isenção todas as medidas para ver até se eventualmente em alguma ação que tenha sido estabelecida, seja pelo Poder Judiciário ou Executivo, nós possamos recuperar, aperfeiçoar, alterar, revogar. Até lá ficam presos, até lá Bolsonaro que se lasque. Até lá ficamos todo mundo preso, fica todo mundo presinho, tá tudo bonitinho, todo mundo preso, tornozeleira eletrônica no nenhum, tornozeleira eletrônica em ex-presidente da República, tornozeleira eletrônica em senador da República e dane-se! Eduardo Bolsonaro diz que a raiz das tarifas de Trump é Alexandre de Moraes e não o Lula. Vou trazer o vídeo dele. Chegou até esse momento, comenta 18 e deixa o like e um comentário. O que você está achando de tudo que eu estou falando para você até agora, das atitudes, principalmente aqui de Gilberto Kassab? Coloque um fora Kassab. Agora, meta aí um fora Kassab. Comenta 18 fora Kassab. O 18 é o meu código para que eu possa saber que você está nesse momento vendo o vídeo e já sapeca logo um fora Kassab urgente ainda se der. Ah, cê é louco, rapaz, esse cara só tá falando abobrinha nos últimos dias, dá um tempo pra cabeça. Vamos aqui com ele, nosso querido Eduardo Bolsonaro. Bora, Dudu. É magnífico. Porque você, em duas palavras, né, a gente colocou até com um hífen ali, em uma expressão, você consegue botar na cabeça das pessoas a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? É o Alexandre de Moraes. Quando você fala tarifa, Moraes, se vocês forem ver os meus tweets, as minhas declarações no Facebook, etc., né, as minhas legendas lá no Instagram, eu sempre coloco lá tarifa Moraes, eu boto ainda para todo mundo entender perfeitamente, a tarifa Moraes de 50%. E só o Brasil está tomando 50% dessa última leva. É para você sacramentar e colocar na cabeça das pessoas aquilo que está acontecendo. Essa jogada não é de marketing, é de comunicação. É uma transparência para você entender facilmente, para qualquer pessoa entender facilmente que o Moraes é que é o culpado por aquilo, e não Lula. Como quis, inclusive, o PL, né, através... E aí fica a minha crítica aqui ao Duda Lima, que fez várias peças, colocando o Lula no centro da atenção. Não, não é o Lula. É o Moraes. Poxa, Eduardo, mas se a gente bater no Moraes, isso daí teve até parlamentar falando, se a gente bater no Moraes, a gente pode sofrer represália. Eu sei disso. Eu tô aqui no exílio. O Paulo não pode voltar para o país dele, a gente sabe disso. Mas o negócio é o seguinte: se 100 deputados fizerem isso, o que Alexandre de Moraes vai fazer? Vai para cima dos 100? Olha que fotografia perfeita você fica para não haver dúvida e para constranger qualquer jornal de esquerda, inclusive do mundo, querer dizer que o Brasil não vive uma ditadura. Eles vão ter que reconhecer que vive uma ditadura. Agora, é o que eu falo, haverá sacrifício. Esqueça, se você é um político, ou se você está dentro do PL, esqueça que você vai ter um mar calmo para navegar. Vai ser sacrifício, pancadaria, ranger de dente, segurar a onda, resistir. Mas a vida é sobre isso. Nós somos aquele 10%, né? Nós somos o fazendeiro do filme Patriota, lá do Mel Gibson. Nós somos aqueles fazendeiros que se revoltam, né, contra a ditadura, né, contra as ordens da coroa britânica de aumentar o imposto do chá, que se reúne, pega em armas e vai para cima. Tem um meme muito bom do Trump Jr. que ele botou no dia da independência dos Estados Unidos,
que é uma cena famosa, daqueles soldados norte-americanos com aquele cabelinho lá de época do final do século XVIII, eles num barco, indo pro combate, e aí um deles fala, né? Aí vem o meme, aí um deles lá falando, Senhor, falando pro comandante deles, nós temos que voltar, porque um juiz de primeiro grau, eles falam district judge, né? Um juiz de primeiro grau disse que a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo. É claro que é um meme, mas se o líder daquele barco fosse seguir a ordem desse juiz de primeiro grau, ele retornaria e não teria feito a independência dos Estados Unidos, que depois resultou numa Constituição, numa emenda, e cerca quase 250 anos de um período estável daquele que se tornou o farol das liberdades e da democracia no Ocidente, o exemplo a ser seguido. Então a gente não pode seguir as ordens do Alexandre de Moraes e de nenhum tirano. Rebelar-se diante disso é obrigação se você está nesse campo de batalha. É claro, eu não quero que você pegue ali a ponta do fuzil do inimigo, bote na sua cabeça e aperte o gatilho. Você vai ter que fazer isso daí com inteligência. Mas é agora ou nunca. Entendam, não teremos outra oportunidade para resgatar o nosso país. Muito bem, então esse é o nosso querido Eduardo Bolsonaro votando para quebrar, meus queridos. Sobre esse assunto, ele falando aí do PL, né, que ou você vai para cima ou você vai ficar perdido, vai levar porrada mesmo. Eu estava me recordando, né, que eu ouvi uma pessoa falando essa semana, o advogado Tiago Pavinato, não Pavanato, Pavinato, né? Tiago Pavinato, que é da Oeste, vocês conhecem aí, era da Jovem Pan, está indo agora pro portal Metrópolis. O Tiago Pavinato, ele disse o seguinte: quando ficaram como as vice-presidência, que é do PL, né? Vice-presidência do Senado, vice-presidência da Câmara é do PL. E aí, o que acontece? Eles, quando estiveram em negociação, eles falaram o seguinte: eu só tô confirmando aqui se eu não falei besteira sobre o vice-presidente do Senado, tá? Só um pouquinho. Tá, vamos lá. Eles falaram o seguinte: quando a gente assumir, tá? Quando a gente assumir, e é isso mesmo, só confirmando, vice-presidente da Câmara e do Senado são do PL. Quando a gente, vamos lá, quando na falta, suponhamos, na Câmara, a falta do Hugo Mota, e aí o vice assumir, a gente pauta as coisas do nosso interesse. Quando, tá? Quando, na falta de Davi Alcolumbre, se ele viajar, por exemplo, para o exterior, aí quem assume a presidência é o presidente do PL. Na falta dele, a gente pauta o que é de interesse aí da direita, o que é de interesse da oposição. E o Pavanato estava cobrando, né? Não a eles, né, aos vice, mas alguém do PL. Ele falou alguém do PL. Segundo ele, essa pessoa do PL falou para ele, ele disse: vocês não iriam pautar impeachment e não iriam pautar anistia? Vocês já assumiram as presidências em algum momento. Por que não pautaram? Não, aí a pessoa do PL: veja bem, porque não é assim, existe acordo de cavaleiros. Acordo de cavaleiros com Alcolumbre? Acordo de cavaleiros com Hugo Mota? Vocês estão de brincadeira com a minha cara? Eu até fiz esse questionamento em um dos vídeos aí, eu fui mais enfático. Hoje só comentando mesmo. Aí agora o Eduardo vem, né? Pessoas do próprio PL, gente, às vezes se perdem. E eu vi uma publicação onde o Sóstenes, que é líder do PL, dizendo que o PL, que Valdemar da Costa Neto está muito alinhado à direita brasileira e que o PL está 100% apurado com a direita brasileira. O PL deixou de ser um partido de centro-direita e vai vir botando para quebrar, segundo o Sóstenes, que é líder do PL dentro da Câmara dos Deputados. Ele diz que não existe alguém mais conservador e de direita que Valdemar e que o PL pretende ser 100% ideológico.
Na eleição de 26, o partido vai para as urnas com 98, 99% do perfil do grande partido conservador e de direita. Eu sou filiado ao PL, eu já fiz essa defesa aqui, muita gente tem hora que não entende, tem gente que reconhece o Bolsonaro de direita, mas não reconhece o partido do qual o cara é presidente. Né? Ele é presidente de honra, mas é presidente. A parte ideológica do partido, quem comanda é Bolsonaro. Aí tem gente mal informada, ou que gosta de ficar quebrando cabeça, né? E até dos deputados, né? Não, lá tem o Valdemar, porque o Valdemar não é de direita. Partido não era de direita, mas passou a ser. Com a ida do Bolsonaro, o PL se tornou o maior partido do Brasil. Bolsonaro mudou o estatuto do Brasil, fez, né, os 10 mandamentos do PL e se tornou um partido 100% de direita. Obviamente a direita ela é nova, ela tem muito que aprender. Eu falo a direita de verdade, gente. Tem muita gente que a outra direita, tem um negócio da outra direita, a direita é isso, a direita aquilo, vão ramificando a direita, né? Mas vamos lá, vamos falar aqui a direita de verdade. Como diz o próprio Olavo de Carvalho, não existe a direita, existe o Bolsonaro. E essa direita, né, a gente não vai ficar aqui 50 anos repetindo isso, né? Não existiu a direita era Bolsonaro. Eu velhinho aqui fazendo live falando isso. O Olavo de Carvalho morreu, não estou dizendo que ele é desatualizado, mas a vida continuou, tá bem? Então se a direita não existia o Bolsonaro, hoje existe a direita e o Bolsonaro, tá? Existe a direita. A direita é que está aliada àquilo que Bolsonaro nos ensinou. Porque o que a gente tinha é teatro das tesouras. E muita gente que hoje ainda diz que é de direita, que existe, não acabou não, teatro das tesouras. Que se dizem de direita, estão assumindo candidatura conservadora, estão aí em partidos que amanhã ou depois, se quem chegar lá for o PT, eles vão lá dar um ministériozinho pra gente, porque eles têm ministério. Caramba! Tu olha pra um caiado da vida. O cara tem ministério, não ele, né? Mas o partido dele tem ministério dentro do governo Lula. Aí tu olha pra gente do PSD. Eu sou de direita, mas estou no PSD. Aí tá lá. Aí você olha pra uma galera de direita que tá dentro do Republicanos, que tem ministério dentro do governo Lula. Vocês me dão tempo pra cabeça? Vocês fazem isso? Dão tempo pra minha cabecinha? Se vocês falarem eu sou de direita, eu sou de centro. E às vezes até falar pra mim que é de centro-direita, né? Talvez você até passa comigo. Mas agora vem falar pra mim que tu é de direita. Não, que tu não é de direita porcaria nenhuma. Eu não tô falando que deve acabar os outros partidos e existir apenas um partido, não. Deixa esses partidos existindo lá no centro. Agora quem é de direita mesmo, pula pra um partido de direita, por favor. Os caras vão ficar até quando? Dentro de um Republicanos que tem lá ministério dentro do governo Lula. Você sabe que o Republicanos é da Universal, né? Inclusive é um pastor que é presidente. Aí os caras têm ministério dentro do governo Lula. Aí aparece o Caiado fazendo oposição a Lula e tá lá no União Brasil que tem ministério dentro do governo Lula. Aí você tem o Ratinho Júnior, que tá lá dentro do PSD, que é o partido do Gilberto Kassab, dizendo que é centro-direita, né, de direita, perdão. Quem fala que é centro-direita é o pai dele. Aí não, porque eu sou candidato de direita, que vamos ver se a gente é candidato à presidência, o Ratinho Júnior, lá do Paraná, dentro do PSD. Então, meus queridos, o que que acontece? Quando eu falo a verdadeira direita, eu tô falando dessa direita que não tem ministério dentro do governo Lula, tá bem? E cá no Brasil, você me desculpa, tá? Você que fica falando isso do PL, aqui no Brasil é PL novo, que é a galera que não tem gente ligada ao ministério do governo Lula, é 100% oposição. 100% oposição. Se tu fala que tu é de direita, que tu é anti-Lula, mas tá nesses partidos de centro que tem ministério dentro do governo Lula, pra mim tu é da pior espécie que existe. E acabou. Entendeu? E acabou. Amanhã ou depois, se o apoiado por Bolsonaro for Tarcísio, vocês poderão até me ver defendendo Tarcísio aqui, mas pelo Bolsonaro, tá?
E meu sangue não bate nem com o Tarcísio, não, ideologicamente falando. Eu não estou falando do governador de São Paulo, do homem cristão que ele é, que vai nas igrejas, até prega. Eu estou falando ideologicamente, tá? Ideologicamente, entenda. Toda a minha birra com o Tarcísio é ideológica. Não é pessoal, não é com o trabalho dele, até porque ele é governador do meu estado e para mim ele está fazendo um bom trabalho como governador, tá? Vamos para frente tocando o barco, beleza? Então tem muita gente, né? Lembrando que a gente partiu desse assunto lá, da situação do Eduardo, tem muita gente aí dizendo de direita, mas que não segue ali né, um posicionamento de direita de verdade, mesmo estando dentro do partido PL. Para você ligado aqui, chegou até esse momento do nosso vídeo, comenta 30! Vai comentando, comenta 30 e deixa o seu comentário sobre o que eu falei até aqui. Você gosta desses pseudo de direita? Essa outra direita, vamos colocar assim? Na tela do Abordo Notícias. Não vejo quebra de decoro de Eduardo, diz o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O deputado, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, é alvo de 4 representações do colegiado que miram sua cassação. O presidente do Conselho de Ética, o deputado Fábio Schiochet, do União Brasil de Santa Catarina, disse nesse domingo, dia 24, à CNN, que não vê quebra de decoro parlamentar de Eduardo Bolsonaro, do PL. O filho do ex-presidente é alvo desses 4 processos de cassação pelas ações articuladas nos Estados Unidos contra o judiciário brasileiro e que resultaram em sanções contra o país. Tem o vídeo dele falando, em entrevista à CNN, reportagem também é da CNN, e eu vou colocar o vídeo dele agora falando aí a respeito, manifestando a sua opinião. Ele é o presidente do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e eu vou trazer aqui a fala dele para você ligado no Abordo Notícias. Acredito que o deputado Eduardo Bolsonaro, a gente vai agora a partir do dia 2 fazer a lista tríplice, onde nós vamos ter a escolha de um relator dentre os 3, mas volto a falar, eu não vejo quebra de decoro parlamentar no que o PT, PCdoB e PSOL entraram no Conselho de Ética. O deputado Eduardo Bolsonaro pode perder o mandato por falta, por não estar vindo para a Câmara, mas as representações que chegaram no Conselho de Ética eu não vejo como quebra de decoro parlamentar para pedir a cassação de mandato do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu acredito que o deputado Eduardo Bolsonaro... Então, meus queridos, falou o presidente do Conselho de Ética. E vou falar um negócio para você. A maioria dos que estão no Conselho de Ética são do PL, tá bem? Vamos ver o que é que vai acontecer. Eduardo, pelo que eu tô vendo, tá nem aí para mandato, tá nem aí para eleição, se ele vai estar bem posicionado para se reeleger como deputado federal, né? Eu vi uma fala aí, o negócio não é nem mais sobre eleições, é sobre o país mesmo e atuar aí direto dos Estados Unidos, coordenando essas situações. Sobre coordenar essas situações aí de sanções, daquilo que chega nos Estados Unidos, ele diz que ele e o Paulo Figueiredo, eles controlam as informações que chegam aos Estados Unidos e que não adianta nem tentar acordo com o pai dele, o Bolsonaro. Quem controla é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não tem esse acordo com o Jair ou com quem quer que seja. Você viu no vídeo anterior que eu coloquei? O Eduardo tá com moral lá em cima, hein? O Eduardo está com moral lá em cima. Vamos aqui, meus queridos. Mais um vídeo do Eduardo botando pra quebrar. Ô, menino, bora. Quem controla Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Não que nós controlemos autoridades americanas, porque a gente não tem influência nenhuma, domínio nenhum sobre ninguém no Congresso nem na Casa Branca. Não é isso. Eu estou falando que aquilo que é estratégico, aquilo que sai do Brasil para chegar às autoridades aqui, obrigatoriamente passa por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de conselho, qualquer tipo de tentativa de aproximação. Eu estou falando isso aqui para dizer que não tem essa de acordo com Jair Bolsonaro ou quem quer que seja. Como Paulo Figueiredo fala, né? Vai ter que sentar aqui no colo do papai. É por isso que a estratégia está dando certo. É por isso que o nosso projeto está caminhando.
E o nosso projeto é muito simples. Não é ficar rico, não é acabar com as instituições brasileiras, não é detonar com ninguém. É simplesmente deixar o jogo constitucional correr conforme a Constituição sempre previu. Que é com a harmonia entre os poderes. Lembrem lá do post do Christopher Landau, 02, do secretário Marco Rubio, né, o deputy, como a gente fala aqui, ele é o braço direito do secretário Marco Rubio. E a gente sabe que a perseguição vai acabar quando você tiver a condição de colocar uma anistia, porque a anistia ela não representa apenas a liberdade, e isso é o principal, né, dos presos políticos. Todos eles, não só do 8 de janeiro, que são perseguidos pelo Alexandre de Moraes. Daí ela ser ampla, geral e irrestrita. Mas também, porque uma vez que a gente possa votar a anistia, significa que a gente conseguiu derrotar o Alexandre de Moraes. Porque o Alexandre de Moraes ameaça os deputados federais e os senadores. Eu sei que tem gente que vai na televisão dizer que não adianta me ameaçar porque, enfim, não funciona. Mas na prática... Ai, não adianta me ameaçar, dar tapa na tribuna. Lembra da história do Pavinato que eu contei aqui agora há pouco? Aí na hora de você apertar o calo, mas por que vocês não vão pra cima? Por que vocês não usam as estratégias? Por que você não joga pra lá, joga pra cá? Não! Tem acordos de cavaleiros. Acordo de cavaleiros. Essa foi pra acabar. Tá bem? Essa foi pra acabar. E o like que você ainda não deu, não ajudou esse vídeo com o Pix. Eita, meu Deus, o programa não acabou não, mas eu preciso, né, vender meu peixe aqui pra você, né, que não ajudou o canal ainda, né? Por favor, gente, dá uma moral aí pro Gordinho, qualquer valor que você mandar via Pix aqui, fortalece muito aqui o nosso programa. 11 952 75 3898 para você ajudar o canal, para você fortalecer o programa. Agradecendo o seu comentário, agradecendo o seu carinho. Obrigado por você existir e me manter aqui nesse programa. Enquanto eu trago as matérias, o Pix vai ficar aqui, ó, logo abaixo aqui, para você entender aqui aliás, para você ter acesso. Também tá aqui abaixo do Gordinho, aqui abaixo do microfone, tá? Quem é esse na tela, Fábio? O nome dele, Eduardo Talhaferro. O homem que já foi assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, que está na Itália fazendo denúncias contra Alexandre de Moraes. A Oeste está destacando isso daqui, ó. A gente até falou sobre isso, mas eu tenho uma nova atualização. Comentário do Dr. André Marsiglia, um excelente jurista aí, que eu vou trazer aqui na sequência para você. Moraes pede a extradição de Tagliaferro, ex-assessor, acusado pela PGR. A PGR denunciou, o Eduardo agora está solicitando a prisão e a extradição de Eduardo Talhaferro. O homem mora na Itália e responde à denúncia por 4 crimes. Quais são os crimes? O vazamento de informações sigilosas. Eu já falei isso daqui, né? Num outro país aí, um juiz da Suprema Corte cometer qualquer crime e um ex-assessor for denunciar, não pode. Quem vai preso não é o denunciado, e sim o denunciante. Quem passa a ser investigado, porque antes de ser preso tem que ter investigação, né? Denúncia, investigação, investigação, denúncia e depois julgamento, né? Depois prisão. Mas no Brasil é o contrário, né? É o contrário. No Brasil não, que isso? Nesse país que eu te falei, né, se um juiz da Suprema Corte cometer algo errado e um assessor vê e for denunciar, for mostrar para o mundo, quem é investigado é o assessor. Na tela o trecho do programa 4x4, Dr. André Marsiglia falando, será que... Quando ele fala nós, ele está se referindo ao Brasil, tá bem? Porque tudo que eles fazem aí é a pedido do Brasil, tá? Será que, eu vou parafrasear ele, será que nós vamos ter vitória, né? Será que, gente, vamos lá. Será que Lula e Alexandre de Moraes vão conseguir extraditar o Eduardo Tagliaferro? Vamos ouvi-lo. O que essa extradição, acredito que esse pedido de extradição vai acontecer, se a Itália avaliar adequadamente o caso, vai nos dar mais uma bronca.
Já nos deu uma bronca, no caso Alan dos Santos, nos Estados Unidos. Já nos deram uma bronca, dizendo, aqui são só palavras. Para nós, isso tudo que vocês pedem não há crime, são só palavras. Já nos deram uma bronca na Espanha, quando Eustáquio, o pedido de extradição foi negado e disseram que havia uma perseguição política. Acredito que vamos tomar mais uma bronca agora da Itália. E, se tomarmos essa bronca, acredito também que a Zambelli possa ser, de alguma forma, favorecida, porque acho que a Itália vai abrir os olhos e entender o que está acontecendo aqui dentro do Brasil. Sobre rapidamente, sobre esse evento do LIDE, etc., eu fico aqui feliz de ver o ministro Mendonça agindo, fazendo um contraponto ao ministro Moraes, mas gostaria de ver isso também acontecer dentro das sessões do STF. Não adianta isso ser feito apenas em evento. Acho que tem que ser feito nas sessões e não apenas pelos votos. Olho no olho, dizendo, Vossa Excelência está agindo de forma autoritária. Vossa Excelência, ou use o Vossa Excelência se quiser, mas o problema aqui é o autoritário. Vossa Excelência, meu colega, está sendo autoritário, está errando, não é assim que se julga. É desse lugar que eu quero ver também o ministro Mendonça agindo, porque isso é importante. Nós temos visto hoje o ministro Gilmar, o ministro Moraes, dando votos longuíssimos e agressivos. Olha, os traidores da pátria, todos serão responsabilizados, as pessoas falando com raiva, com adjetivações agressivas, embora ele acredite que liberdade de expressão não seja liberdade de agressão, ele age com muita agressão na sua liberdade de expressão contra aqueles que não concordam com ele. E eu creio que o contraponto mereça ser feito também nesse lugar, nesse momento, e a partir desse tipo de vocalização, que esse contraponto é uma vocalização que o ministro Moraes faz dentro das sessões do STF. Muito bem, tá aí então a opinião lá no programa 4x4 do nosso querido Dr. André Marsiglia. Ih, meus queridos, alguns aí o Brasil perdeu a batalha, não é? Será que vão perder? Pois é, meus queridos, presta atenção. As sanções dos Estados Unidos ainda podem explodir e muito contra o Brasil. Não parou por aí não, tá? Não parou por aí não. Presta atenção nesse destaque aqui, ó, que eu quero dar para você. Aqui, ó. 81 gigantes da tecnologia contra o Brasil. Sabe quando o Trump determinou que houvesse, né, a investigação contra o Brasil? É o que? Na seção 301, né? Aí um monte de gente, não, pra quê? Que exagero! Pois é. Um documento assinado por Visa, Mastercard, Amazon, Google, Apple, Microsoft, Meta, IBM, Intel, Dell e Nvidia foi entregue ao governo de Donald Trump. Presta atenção, ó. As empresas denunciam ao ITI que decisões do STF e da Anatel criam risco de censura, sufocam o livre discurso e podem travar as inovações no Brasil. O alvo é o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que responsabiliza plataformas por conteúdos de terceiros, além de ameaças e taxar Big Techs. As empresas exigem que o Washington pressione o Brasil. As informações são do portal InfoMoney. Tá vendo aí, meus queridos? Então a situação, ela extrapolou as denúncias da Rumble, que foi censurado no Brasil, ela nem está em operação no Brasil por conta de Alexandre de Moraes. Ela ultrapassou todos os limites agora. Sabe quantas empresas? 81 gigantes de tecnologia entraram contra o Brasil. A fonte é o InfoMoney. Olha só, o documento é assinado por Visa, é assinado por Mastercard, pelo Amazon, Google, Apple, Microsoft e muito mais. Meta também, que é responsável pelo Instagram, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. O Google, responsável aí, Google Play, responsável pelo Google, responsável pelo YouTube. Todas essas empresas gigantes da tecnologia estão
denunciando o Brasil e pedindo pressão dos Estados Unidos. Aí eu vi até alguns comentários aqui na publicação. Contra o Brasil, não. Contra o regime autoritário. Pessoal, entenda, a gente precisa separar o Brasil dos brasileiros. Hoje, infelizmente, quando a gente fala o Brasil, é o Brasil de Lula. Tá? O Brasil de Lula. Não os brasileiros. A gente precisa separar. Né? Quando a gente fala assim, o Brasil é contra Israel. Você fala, não, o Brasil não é contra Israel. Não, o Brasil é contra Israel. Porque o Brasil é governado por Lula. Os brasileiros podem não ser contra Israel. Mas o Brasil é contra, porque é aquilo que... O que conta é as declarações oficiais aí do país. Tá bem? Não os brasileiros. Tem uma diferença muito grande. Só para constar, né? Uma questão aí de interpretação para você entender aqui comigo, tá? Presta atenção aqui, ó. Outra informação bombástica aqui sobre sanções dos Estados Unidos, ó. Trump anuncia investigação para taxar importações de móveis, o que pode afetar diretamente o estado de Santa Catarina. Nos próximos 50 dias, essa investigação será concluída e os móveis vindos de outros países para os Estados Unidos serão tarifados a uma taxa ainda a ser determinada, é o que disse Donald Trump. Naquele tarifaço do Trump, ele separou, né? Alguns produtos não entraram, não sei se móveis entraram, e se já estiverem com 50%, não sei também se o Trump vai aumentar aqui no Brasil, tá? Mas a matéria diz o seguinte, que após essa investigação, importações de móveis poderão afetar diretamente o estado de Santa Catarina. Eu nem sabia, né? O estado de Santa Catarina produz móveis assim e envia para os Estados Unidos. Tem mais informações aqui no Aborda Notícias. Enquanto isso, você vai metendo o dedo no like, vai compartilhando e levando para frente o nosso conteúdo. Vou tomar uma água aqui que pegou a garganta agora. Beleza, vamos lá, tentar dar a sequência aqui. Olha só. Reportagem do portal Metrópolis. Tá difícil hoje, hein? Os Estados Unidos passam a exigir redes sociais públicas para conceder vistos. De acordo com a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, solicitantes de visto do tipo F, M e J deverão manter redes sociais em modo público. Olha, eu vi algumas pessoas comentando, né, que seria por uma questão ideológica e tal. Mas vamos prestar atenção aqui. A Embaixada dos Estados Unidos afirmou que solicitantes de vistos do tipo F, M e J deverão ajustar as configurações das redes sociais para o modo público. O anúncio foi feito nesse domingo, dia 24, por meio de publicações nas redes sociais. Essa medida permite que sejam feitas todas as verificações necessárias para avaliar se o solicitante atende os requisitos para entrada nos Estados Unidos, é o que diz o comunicado. Vistos em questão são destinados a estudantes, intercambistas culturais e acadêmicos e especialistas ou técnicos vocacionais. Apesar do conteúdo, a embaixada não deixou claro como serão feitas as verificações e nem o que pode ser considerado como rede social. Hoje nós temos no Brasil muitas empresas, né, que fazem esse tipo de avaliação. Você vai ser contratado numa empresa, eles querem saber como é a tua vida na rede social. E de verdade, eu vou falar um negócio aqui pra você. Algumas profissões, e eu vou ser sincero,
não só para a mulher, mas também para o homem, né? Não pega bem a pessoa ter uma vida desregrada nas redes sociais. Você imagina você entrar na rede social da gerente do seu banco e ela tá de fio dental, né? Ela tá lá toda de barriguinha de fora. É um negócio assim que não passa muita credibilidade, não é? Recentemente a gente teve um vídeo de uma prefeita que postou um vídeo dançando de calcinha e sutiã, né? De biquíni, fio dental, e mostra a bunda pra lá e rebola pra cá. São atitudes que não são muito, assim, como é que eu vou dizer, compatíveis com o cargo que ela ocupa, né? Que a pessoa ocupa. Então, empresas, e nós também deveríamos avaliar as redes sociais dos nossos representantes, né? Que usam as próprias redes sociais para avaliarem o comportamento aí de seus futuros contratados e até mesmo os atuais, né? E agora os Estados Unidos passa a exigir redes sociais públicas. Por que pública, Fábio? Para que eles possam acessar. Então o Pedro João Manuel vai lá pedir um visto de estudante nos Estados Unidos. O que vai acontecer? Os Estados Unidos vai acessar, né, a embaixada, o consulado, funcionários irão acessar, tá, o perfil da pessoa e ver como é a pessoa, né, nas redes sociais. Ver se a pessoa faz publicações contra os Estados Unidos da América. Ver se a pessoa existe ligação ou propagação, divulgação de terroristas. Tudo isso, eu tenho certeza, né, embora os Estados Unidos não divulgou, eu tenho certeza que entrará nessa lista, tá? Por exemplo, o nosso querido Didi Red Pill, ele, através das redes sociais, lembra quando houve aquela repatriação de pessoas oriundas ali da faixa de Gaza, que seriam brasileiros que estariam vivendo na faixa de Gaza? O Didi entrou ali em 10 redes sociais da lista, né, desses repatriados e constatou que no meio deles existia um que era pró-Hamas até, entendeu? O cara terrorista mesmo. Ele viu lá vídeos do Hamas metendo bomba em Israel e o cara apoiando isso. Aí você imagina, isso na rede social, né, dessa pessoa, né, entre que estavam na lista dos brasileiros repatriados. Nessa situação, você imagina se os Estados Unidos vai conceder um visto americano para um estudante. E aí entra na rede social dele, tem lá, o cara é totalmente esquerdista e talvez essa questão de ser de esquerda não gere impacto quando a pessoa não faz publicações contra os Estados Unidos, contra o Estado de Israel, quando a pessoa não é passadora de pano ou faz apologia ao terrorismo. E eu vou falar um negócio pra você, tá certíssimo, é o Brasil que recebe qualquer tipo de gente. Como eu falei pra você, esse cara que veio lá da faixa de Gaza para o Brasil, sendo brasileiro, residindo em Gaza, o cara era totalmente favorável ao grupo terrorista Hamas. Se bem que o Brasil não reconhece, né? Mais uma vez, quando eu falo Brasil, não estou falando brasileiros, estou falando do Estado, né? Quando o Brasil não reconhece, né, o Hamas como sendo um grupo terrorista, né? Mas, por exemplo, um cara desse, sendo cidadão americano ou não, ele não entra nos Estados Unidos, mas nem com reza braba. E agora, os Estados Unidos passou a exigir que as redes sociais dos candidatos, em algumas categorias, né, de estudantes, intercâmbio, tenham as suas redes sociais aí abertas para que eles possam ter acesso. Beleza?
Para você que está ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, curtindo o nosso programa, não se esqueça de deixar um like, não se esqueça de compartilhar, não se esqueça, gente, de deixar um Pix aqui especial para ajudar o nosso programa. Tá aqui, ó, 11 95275 3898 para você ajudar o nosso canal. Dentre os vídeos do Eduardo Bolsonaro que eu separei, ficou um aqui, né, que eu vou trazer agora para você, o último, tá bem? Ele falando sobre a anistia. Qual será o motivo que Hugo Mota não pauta a anistia? Eu não sei se ele fala no vídeo aqui, se ele supõe, mas eu suponho e até acredito, porque o Hugo Mota não quer uma anistia ampla, geral e restrita. Ele não quer Bolsonaro na disputa, tá? É exatamente isso, Eduardo. Pergunta. Por que é que o maior partido da Câmara, o Partido Liberal, o PL do Bolsonaro, há 6 meses tem como pauta única e prioritária a anistia e até hoje não é votada? Se quem decide a pauta, ao menos em tese, é o colégio de líderes. Deveriam ouvir o maior partido da casa, ou não. Vou explicar para vocês como é que funciona. Quando tem uma reunião para decidir a pauta da Câmara, o que ocorre normalmente? O presidente da Câmara escuta os líderes partidários. Eles vão lá numa mesa, normalmente terça-feira tem sessão, então terça-feira na hora do almoço, mais ou menos, costuma ser assim. Ou então no final da semana, né, lá pela sexta-feira. Eles se reúnem e cada líder de partido faz 2 sugestões de pauta. Eu quero o projeto X e o projeto Y. Tá? É muito comum que para esse projeto ser votado, o presidente da Câmara ele pergunta: prezado líder, esse projeto já conta com requerimento de urgência? Requerimento de urgência é quando mais de 257 deputados já assinaram a favor daquele projeto, para ser pautado, para ser urgente. Isso daí, na verdade, é o quê? É o termômetro. Isso daí é a materialização do sentimento da casa de que vale a pena analisar porque aquele projeto será aprovado. Tá bom? E também vale, olha o poder do líder. A assinatura de um líder vale pela sua bancada. Então, se o PL é um partido que hoje tem, acho que 92, 93 deputados, quando o líder do partido, no caso Sócrates, pega um requerimento de urgência e assina, ele está colocando ali 92 assinaturas. Então, se você pegar a assinatura do líder do PL, né, sei lá, do MDB, do Isnaldo, você pega, sei lá, do Partido Progressista, vai pegando ali do Lira, do Brito, do PSD, já fechou. Aí você já tem 257 assinaturas de liderados para o requerimento de urgência. Tendo o requerimento de urgência, aí vai lá para o líder, e o líder com esses conselhos, o presidente da Câmara com esses conselhos dos líderes, de 2 projetos de cada um, ele vai organizando a pauta, porque o líder, o presidente da Câmara, ele tem um poder de agenda. Mas é assim que ele vai construindo a pauta da Câmara. É claro que ele, enquanto presidente, ele tem um poder de privilegiar aquilo também que ele quer colocar em pauta, porque ele tem muito poder. Via de regra, se ele tiver uma boa relação com os líderes, ele até pode pegar na hora ali a assinatura de vários para aprovar um requerimento de urgência na hora da reunião e pautar aquele projeto. Então assim que é feita a pauta da Câmara. E o projeto da anistia, ele já tem mais de 300 assinaturas. Muito mais do que a 257 mínima para aprovar um requerimento de urgência, ou mesmo para quando a matéria vier a plenário ser aprovada. É por isso que eu estou batendo na tecla aqui. Poxa, o PL é o maior partido da Câmara. Por que então, presidente Hugo Mota, Vossa Excelência não pauta o projeto? Porque não dá para você falar em Ulisses Guimarães, até uma boa referência quando da sua posse, eu estava lá, eu assisti, levantou a Constituição, eu achei um baita discurso. Não vou concordar 100%, mas natural da democracia também. Mas por que você não continua nessa pegada democrática? Isso não é sinal de submissão, não. Porque a gente ficou sem saída. O que a gente vai falar para o nosso eleitor? Pode ser o maior partido da casa, aí tentam colocar um projeto que para vocês é prioritário, e basta o presidente da Câmara falar que não? A gente está reagindo de alguma maneira. Agora, pode ter certeza, a partir do momento em que for colocado em votação, vai acabar essa pressão em cima de você, Hugo Mota. E se o projeto for rechaçado, acredito que não será, mas imagine que seja rechaçado, pelo menos fizemos a nossa parte e entramos num jogo democrático. Mas se o projeto for aprovado, que eu acredito que será, porque tem mais de 300 votos a favor e a pressão da população está em cima, e pressão da população funciona no Congresso, vocês sabem disso, vídeo dos impeachments que já foram aprovados, de Dilma e Collor, se entra no mérito deles, mas todos eles com ampla participação da população nas ruas. Se for aprovado, podem ter certeza, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não será óbice para análise desse projeto da anistia. Porque o Davi Alcolumbre também está muito desconfortável com a intervenção do STF no Congresso Nacional. Ele falou, coisa de um mês atrás, isso daí abertamente. Disse que, olha, não dá pra gente a todo momento aprovar uma lei aqui, um partido qualquer aqui da casa, que vai perder, que vai ficar revoltado porque perdeu o projeto de lei, isso daí faz parte das votações da democracia, vai lá no STF, cruze a praça, vai no STF e derrube a lei.
Ele estava querendo limitar as pessoas que pudessem entrar no STF, pedindo para derrubar leis aprovadas. Muito bem, pessoal. Tá aí então, né? O último corte aqui nesse momento, né? Do Eduardo Bolsonaro, para você que está ligado aqui no nosso programa. Eu sei o porquê. Ele já deu entrevista falando sobre isso. Ele já deu entrevista falando. É porque pode contemplar o Bolsonaro. O Centrão não quer Bolsonaro, gente. O Centrão não quer o Bolsonaro de volta. Presta atenção. Suponhamos que o Centrão ganha a eleição, alguém do centro ganha a eleição. 2026, meu amor, 27, eles aprovam a anistia até pra... Entende? Você sabe qual é o único problema? O único problema? Jair Messias Bolsonaro. Jair Messias Bolsonaro. Fala, por que você fala isso? Rapaz, tem vídeo do Hugo Mota, meu, falando que não quer anistia pra Bolsonaro. Que raio, meu? Tem vídeo. Aí o próprio filho dele fica perguntando, por que você não pauta? Você não vê os vídeos? Não, Eduardo? Ah, mas também, Eduardo. Fica aí só nos Estados Unidos, meu. Tem vídeo. Eu já coloquei aqui, ó. Do Hugo Mota. Não pauta porque tem Bolsonaro no meio. Não quero anistia pro Bolsonaro. E acabou. E aí não adianta ser o maior partido na Câmara, a maior quantidade de deputados, se tem um Hugo como presidente da Câmara dos Deputados, cara que não quer. Ele não quer anistia pro Bolsonaro. Pra você ligar do Aborda Notícia, pessoal, no Aborda Notícias. Pessoal, ajude esse programa. Preciso da sua ajuda. Colabore. Pix 11 95275 3898, para você mandar qualquer valor, para você colaborar, para você contribuir com o nosso programa. Ajuda o Aborda Notícias 11 95275 3898. Tá aqui, ó, não preciso nem ficar repetindo. Qualquer valor que você mandar será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, joga nos grupos do WhatsApp e escreva 102 para que eu possa saber que você chegou até este momento do vídeo. Comenta 102, curta, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito no Abordo Notícias.